Paz do Senhor, meninas, tudo bem? Hoje aqui o cenário tá diferente, né? Tô na cozinha da minha casa. Tô aqui. Deixei de fazer no salão pra vir fazer em casa. Quando cheguei aqui, o vizinho tá nessa quebradeira aí. Não tem o que fazer, né? Se eu deixar pra fazer outro dia, a gente vai ficar mais atrasado do que a gente já tá, né? Vamos então dar início? Nós estamos na parte 3 do capítulo 1, né? Nós vamos na página 20. O livro é Livre, Leve e Forte, né? Da Luísa Agreste Nazaré. Nós estamos aqui na página 20. Como vocês veem, eu faço as minhas anotações, né? Eu grifo aqui aquilo que me traz assim atenção, que me chama atenção. Então, eu vou fazendo e vocês podem ir fazendo aí também. Então, meninas, vamos lá? Vamos iniciar com a nossa oração? Antes da gente começar, eu queria que você desse o joinha aí no vídeo para deixar com que outras pessoas tenham mais acesso, porque quanto mais joia, quanto mais inscrições no canal, ele vai ficando mais assistido, né? Então, se você sentir no coração de que alguém também deva participar, encaminha para aquela sua amiga, para aquela sua colega, para aquela vizinha que você acha que tem a ver com o que a gente está falando, que acha que precisa ouvir o que a gente tem falado aqui entre nós. Manda para ela também participar. Amém? Vamos orar? Gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, para que nós possamos orar ao Senhor. Peço desculpas por esse barulho, mas não tem muito o que fazer. Eu tô aqui horas esperando passar, mas não passa. Então eu vou decidir fazer assim mesmo, tá bom? Mas espero que você consiga aí prestar atenção no que eu tô falando aqui para prestar atenção sem o barulho. Eu tô tentando arrumar aqui. Ai! Acho que vai ter que ser assim mesmo. Assim, bora. Vamos lá. Curva sua cabeça aí em nome de Jesus. Pai, nós entramos na tua presença nessa hora. Nós nos colocamos diante do Senhor para que o nosso ouvido possa estar atento para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoa, Senhor, meu Deus, esse momento. Senhor, visita nosso coração, a nossa mente, que nós possamos, Senhor, meu Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesse momento. Esteja conosco, Senhor. Tira, Senhor, toda inquietação, tira, Senhor, meu Deus, toda distração, que a nossa mente possa estar cativa e obediente ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Através, Senhor, meu Deus, desse instrumento, Senhor, meu Deus, que é esse livro nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Bora orar? Bora ler? Vamos ler. Página 20, né? Nós paramos, pedi para vocês colocarem um asterisco ali. E o subtítulo é assim, ó, um convite à vida livre, leve e forte. Amém? Então vamos lá. Por mais perfeita que tenha sido a sua vida, minha amiga, você também acreditou em algumas mentiras que aprisionaram e fizeram com que se escondessem por detrás das armaduras. Nenhuma de nós está isenta de acreditar em alguma mentira na vida. Todas nós, herdeiras dos primeiros seres humanos, carregamos medo, vergonha, culpa e por aí. Interpretamos a vida por essa lente e desenvolvemos algumas estratégias para conseguir lidar com esses sentimentos que nos pesam, nos aprisionam e nos pressionam. Página 21. Algumas de nós, como eu, tentamos controlar tudo e todos a fim de passar a impressão de estar dando conta sozinhas. Outras abrem mão de todo o controle completamente e vivem esperando que os outros a salvem. Há também aquelas que focam a sua energia em salvar as outras pessoas, aparentemente amando, mas no fundo esperando que o outro a valorize a ponto de dar-lhes amor em troca. Lá nós estamos no segundo parágrafo. Seja você uma controladora que não precisa de ninguém, ou uma donzela indefesa esperando ser salva, ou uma salvadora de todos ao seu redor. No meu livro eu gravei isso, tá?
Eu frisei assim: controladora que não precisa de ninguém, donzela indefesa precisando ser salva e salvadora de todos ao seu redor. Vírgula. Você faz tudo isso para suprir a necessidade de amor e sabedoria para viver. Você foi criada para o amor de verdade que vem do próprio Deus e não encontrará descanso enquanto não beber dessa fonte. Tentamos nos proteger de vivenciar o medo, a vergonha e a culpa, usando as armaduras que criamos. Mas nenhuma dessas estratégias nos conduz para um amor de verdade. Todas elas só nos conduzem à frustração, ao isolamento, ao ressentimento e ainda mais medo, vergonha e culpa. Então vamos dar uma pausinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Então me chamou muita atenção aqui nessa parte onde ela fala assim, ó: seja você uma controladora que não precisa de ninguém, uma donzela indefesa esperando ser salva, ou uma salvadora de todos ao seu redor. Ou seja, a controladora, né? Não pede ajuda para ninguém. Nós já vimos na outra parte que a controladora é uma pessoa que tudo tem que estar da forma que ela organizou, que ela desejou. Tudo tem que ser do jeito dela, tudo tem que ser da forma que ela arquitetou, né? É muito perfeccionista, uma pessoa que tem que ser daquele jeitinho ali, tem que ser da forma que ela idealizou, né? É uma pessoa que ela não pede ajuda, é uma pessoa que quer controlar tudo. Todas as situações, tudo tem que ser feito, tem que estar dentro do que ela quer. Então é uma pessoa perfeccionista, né? É uma pessoa que aprendeu a não depender de ninguém. É uma pessoa que ela queria fazer tudo sozinha, né? E tem a outra donzela. A donzela, ela vive esperando o reconhecimento das pessoas, né? A donzela é aquela que fica indefesa, que se faz de coitada, né? Aquela que é excluída, que é mal recebida, aquela que fica esperando alguém a reconhecer, que fica esperando alguém a incentivar, que fica esperando alguém a notar, que fica esperando um elogio, que fica esperando aplauso, que fica sempre na expectativa de que outras pessoas vejam. Por exemplo, eu espero que o meu marido, né, reconheça toda a minha dedicação, e às vezes não acontece. Às vezes espera do filho, também não. Então essa donzela é aquela que indefesa, né, aquela pessoa que precisa de validação, aquela pessoa que precisa de que os outros fiquem colocando lá para cima, uma pessoa que o tempo todo necessita de validação, de elogio, de aplauso. Existe. E a outra é a salvadora, né? A salvadora, ela quer salvar todo mundo. Ela quer ter tudo no controle das suas mãos, ela quer comprar a briga de todo mundo, ela quer resolver o problema de todo mundo, o problema de tudo, né? Ela quer estar sempre ali fazendo e pensando que ela pode salvar as pessoas, que ela pode conseguir alguma coisa através da força do braço, mas a salvadora não pode salvar ninguém. Eu vi através desse estudo que eu tô fazendo, que eu tenho uma mentoria, né, que eu fiz com uma moça, e ela fala a respeito da salvadora, né, que muitas pessoas idealizam que fulano vai me ajudar, Beltrano vai orar, porque as mulheres que fazem esses encontros, essas reuniões, né, as outras depositam nela uma confiança tão grande, uma coisa assim tão assim fora da realidade, só que elas esquecem que ninguém pode salvar ninguém. Eu não posso salvar você, eu não posso salvar ninguém, eu posso só me salvar. A gente não tem esse poder de salvar alguém,
né? Porque tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Não é porque eu oro, porque eu busco, porque eu sou uma pessoa espiritual, que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Não, se você não quiser, nada acontece. Eu não posso ter esse controle, esse domínio na minha mão e achar que através que eu consigo. Na verdade, eu não consigo nada, porque tem coisas que fogem das nossas possibilidades. Tem coisas que a gente realmente não foi feito para fazer, né? E porque, veja bem, inclusive essa minha mentora falou certa vez que ela fazendo um encontro de mulheres, ela se deparou com uma pessoa que foi nesses dias fazer encontro com ela, uma pessoa que era fora do alcance dela. Ela via ali a necessidade dessa pessoa buscar ajuda médica, necessidade dessa pessoa buscar outras possibilidades para que viessem agregar naquilo que ela precisava. Tem coisas que realmente fogem da nossa mão. Tem coisa que realmente a gente precisa de uma ajuda médica, talvez às vezes de um psicólogo, um psiquiatra, porque tem situações que realmente não adianta só orar, não adianta só jejuar, porque realmente a pessoa está numa condição que ela precisa, né, dessa outra ajuda. Então, essa salvadora aqui precisa entender que ela não tem a condição de salvar ninguém, a não ser a si próprio. E ela está falando aqui que muitas mulheres fazem isso para suprir a necessidade de amor e sabedoria para viver. Só que ela fala logo embaixo: você foi criada para o amor de verdade, que vem do próprio Deus, e não encontrará descanso enquanto não beber dessa fonte. Aí ela fala que nós tentamos nos proteger de vivenciar o medo, a vergonha e a culpa, usando essas armaduras que nós criamos. Mas nenhuma dessas estratégias nos conduz para o amor de verdade. Todas elas só nos conduzem à frustração, ao isolamento, ao ressentimento e ainda mais medo, vergonha e culpa. Então, essa personagem controladora, essa personagem que se coloca como uma donzela ou a salvadora, são armaduras que nós criamos dentro de nós, né? Nós produzimos isso dentro de nós, tentando fazer 1001 coisas. Aí, voltando lá para a leitura, na página 21, 1, 2, 3, na quarta frase: para viver a vida livre, leve e forte para a qual nós fomos criadas, nós precisamos deixar para trás essas tentativas frustradas de consertar a situação com as nossas próprias mãos, reconhecendo como incapazes de nos dar aquilo que nós tanto desejamos. Precisamos reconhecer o medo, a vergonha e a culpa como inerentes à nossa condição humana e nomear as mentiras que nos habitam por conta deles. Precisamos encontrar a raiz do nosso problema e ousar seguir aquele que nos conduzirá à verdadeira solução. Que barulho, né? Meu Deus do céu. Ai, Jesus, que luta. Oh, guerra. Vamos com o barulho mesmo. Espero que vocês entendam. Então aqui, a autora está falando para nós precisamos deixar para trás essas tentativas frustradas de consertar situações, né, com as nossas próprias mãos. Reconhecendo a nossa incapacidade de fazer aquilo que nós desejamos. Que nós precisamos reconhecer o medo, a vergonha e a culpa, a nossa condição humana. Que nós precisamos encontrar a raiz do nosso problema e ousar seguir aquele que nos conduz à verdadeira solução. Olha como isso aqui é forte, ó. Precisamos encontrar a raiz do nosso problema. Precisamos encontrar a raiz do nosso problema. Onde está essa raiz? Da onde está iniciando isso? E seguir aquele que conduz à verdadeira solução. Que a solução está onde? Só em Deus, né? Vamos ler a última frase dessa página.
Não conseguimos libertar nossas mentes e corações do vírus mortal do pecado por nossos próprios esforços, mas o Filho dele tem a solução definitiva. Está à porta e bate. Ele viveu como um de nós, venceu o pecado e nos oferece a cura. Aleluias. Página 22. Caminhar com ele não é fácil, pois é um longo processo de despir-se e tornar-se vulnerável para ser restaurada como quem foi criada para ser. Mas o único caminho que nos conduz de volta à fonte do amor e sabedoria verdadeiro para as quais fomos criadas, com as minhas mãos trêmulas e ainda inseguras, dei a mão para ele. As suas mãos divinas ainda estavam marcadas pelas feridas que ele ganhou ao virar gente. Ao tocá-lo, minhas armaduras se desfizeram. Sentir a dor das minhas feridas ardendo e os meus joelhos tremendo em vulnerabilidade. Mas ele me abraçou e disse: não tenha medo, eu sou com você. No seu abraço eu encontrei a segurança que nenhuma armadura havia me dado. Quando nós aceitamos o convite dele, nós percebemos que todo medo, toda vergonha e toda culpa de andar sem armadura se tornam minúsculos se comparado com o amor que nós encontramos no caminho. Existe esperança para vivermos livres, leves e fortes, mas somente ao nos entregarmos por completo para sermos transformadas e guiadas pelo único ser humano que venceu todo medo, toda vergonha e toda culpa, o próprio Filho de Deus feito homem, Jesus. Nas próximas páginas eu convido você a voltar comigo alguns anos antes dessa madrugada insone que te mostra, para te mostrar todas as meias verdades que eu precisei trazer à luz para a luz de Jesus, a fim de caminhar cada dia mais livre, leve e forte. Então aqui ela está falando que nas próximas páginas ela nos convida a voltar algum tempo atrás, antes dessa madrugada, porque nós lemos aqui que tudo se iniciou com um dia de madrugada, onde ela teve uma crise de pânico, né? Onde ela teve uma crise de ansiedade. E ela ainda está falando aqui sobre esse dia. E ela está falando que nas próximas páginas, ela vai mostrar as meias verdades que ela precisou acreditar, mas para trazer a luz de Jesus, a fim de caminhar cada dia mais livre, leve e forte. Aí no penúltimo parágrafo da página 22 fala assim: eu acredito que você vá se identificar com algumas, se não todas, as mentiras que eu acreditei. Ao ver as armadilhas que eu caí em busca do amor, de sabedoria e segurança para viver, eu te convido a revisitar a sua história, nomear as mentiras em que você também acreditou e trazê-las para a luz de Jesus. Ponto aqui. Ela está falando que talvez a gente vai se identificar muito com as mentiras que ela acreditou, né? E que a gente vai conseguir enxergar as armadilhas onde ela caiu, em busca de amor, em busca de segurança, em busca de sabedoria, né? E ela faz um convite aqui para nós. Eu te convido a revisitar a sua história, a nomear as mentiras em que você também acreditou e trazê-las para a luz de Jesus. Que tal a gente fazer isso hoje? Né? Que tal a gente revisitar a nossa história? Nomear as mentiras que nós mesmos criamos, que nós vimos esse capítulo todo, né? Que ela foi criada, as mentiras criaram armaduras aonde fizeram ela acreditar nessas meias verdades. Porque até então, quando a gente coloca algo dentro de nós, a gente acha que aquilo é verdade, né? Então ela nos convida a olhar para nós e trazer tudo isso para a luz de Jesus, para que Jesus faça com que essas armaduras caiam por terra, para que a luz chegue na nossa vida. Amém? Então vamos lá no último, da página 22. Para além das mentiras, eu quero te contar também os passos que eu precisei dar para seguir em frente para uma nova perspectiva, que não fosse mais baseadas em meias verdades, que eu carreguei até ali. Ao escolher caminhar com Jesus, ele nos convida a dar passos de coragem.
e encarar a realidade desse nosso mundo corrompido depois do Éden. Ao escolher caminhar com Jesus, ele nos convida a dar passos de coragem e encarar a realidade desse mundo corrompido depois do Éden, incapaz de alcançar a perfeição que tanto desejamos e da qual nós temos tanta saudade. Nesse desiludir e aceitar a realidade como ela é, nós podemos parar de esperar por amor em lugares, coisas, pessoas e causas que são incapazes de nos satisfazer. Só nós nos libertando das expectativas irreais e colocando essa esperança no seu devido lugar, nós podemos encher com amor de verdade e nos dispor a transbordar generosamente esse amor para os que nos cercam. Caminhar com Jesus, ele nos conduzirá em um processo de transformação, no qual nós precisaremos segui-lo para cantos mais escuros das nossas almas, abrindo mão das mágoas que nós guardamos do passado. Grifa isso aí comigo. Abrindo mão das mágoas que nós guardamos do passado, dos padrões idealizados que nós temos para o futuro e das comparações que continuamos fazendo no presente. Esse transformar-se pela presença dele em nós durará uma vida toda. Não é um processo feito para ser vivido sozinha. Por isso, grava aí. Essa parte também. Não é um processo para ser vivido sozinha. Por isso, nós precisamos dar o passo de nos abrir para que os outros nos ajudem na caminhada. Andar com outros seguidores de Jesus nos ajudará a permanecer com os nossos olhos fixos na verdade que nos sustenta e fortalecerá os nossos joelhos fraquejantes para que não caiamos novamente em armadilhas que ainda estarão a caminho. Então, aqui ela está falando, né? Não é um processo feito para ser vivido sozinho. Que nós devemos andar com seguidores de Jesus, isso nos ajudará a nos fortalecer e manter os nossos olhos fixos na verdade, né? Para que nós não caiamos novamente nessas armadilhas que aparecem nos nossos caminhos. Aí lá no último parágrafo da página 23 fala assim: eu espero te ajudar a nomear essas mentiras. Deixar que a presença de Jesus te transforme e te capacite a viver a partir da verdade que ele diz sobre você. Ele também está à sua porta e bate. Olha só que forte. O livro está falando aqui, ó. Que ele está à sua porta e bate. Eu já falei várias vezes lá na igreja. Jesus, ele é manso e humilde. Ele não invade o coração de ninguém. Mas ele quer ser convidado para entrar. E a autora está falando aqui, ó. Ele também está à sua porta e bate. Ou seja, ele quer entrar, né? Talvez você fale, mas eu já tenho Jesus. Mas será que você tem Jesus nesse problema aí? Será? Será que você tem colocado tudo isso diante de Deus? Será que você tem colocado essas mágoas diante do Senhor, esse passado diante de Deus, esses padrões que você idealiza? Será que você tem deixado ele entrar aí, nessa área? Então hoje ele te convida. O livro está falando para nós assim: ele também está à sua porta e bate. O caminho para a vida livre, leve e forte que ele nos oferece não é fácil, mas o destino é lindo e a companhia é boa. Vamos juntas? Aqui nós finalizamos a leitura do capítulo 1, né? Na página 23. Então, o próximo vai ser aqui, ó. Quebre as suas objeções. Aliás, quebre as suas idealizações e encare a perfeição da realidade. Esse daqui é a nossa próxima leitura, amém? Então, deixa aí o seu marcador de página nesse próximo título, né? Que é o capítulo 2. Então, hoje nós estamos fazendo a leitura da parte 3 desse capítulo 1 e a gente tá fazendo assim quebradinho, porque os capítulos são longos, né? Não sei se vocês deram uma caminhada aí na frente,
para estar olhando. Olha, esse próximo capítulo, ele tem mais de 6 páginas, é bem extenso, né? Então, a gente provavelmente vai fazer aqui também umas 3 vezes. Acredito eu que essa leitura vai se estender por esse tempo aí. Amém? Então, a gente está encerrando esse capítulo hoje aqui e percebendo que essa leitura que nós fizemos do capítulo 1, ele não fala apenas sobre o comportamento dela, né? Sobre as inseguranças, sobre as mágoas. Ele não vai falar a respeito somente dela, mas ele fala também sobre a confiança, né? Ele fala de alguns momentos onde ela precisou olhar para dentro de si e ver que realmente aquela insegurança que ela sentia, porque esse livro fala para nós a respeito do Éden, né? Sobre Adão e Eva. Fala algumas vezes que após eles pecarem, eles começaram a se cobrir, porque eles sentiram medo, porque o pecado antes não produzia essa insegurança, não produzia esse medo. E a partir daquele momento que houve o pecado ali no jardim, a insegurança foi instaurada. Então eles tiveram medo. E desde então eles passaram a construir, a fazer roupas, né, para se esconder de Deus, porque eles tinham ali a ideia que tinham feito. E na nossa vida é assim. A gente passa a construir armaduras para nos proteger daquilo que a gente acredita está vulnerável, né? Mas Deus nunca planejou isso para nós. Deus não quer que a gente viva escondida, né? O coração do Pai, ele sempre esteve ali disposto a restaurar essa intimidade perdida. Tem um momento do livro que ela fala que ela não conseguia mais viver Jesus, que ela sabia quem ele era, que ela tinha ouvido falar, porque o livro fala que ela cresceu nesse lar, né? Ela cresceu ouvindo falar de Deus, lá na página 16. Que ele criou tudo de uma maneira perfeita, admirável e harmoniosa. Mas que ela não conseguia mais viver esse Jesus. Então, chegou num momento ali que ela criou essa armadura do medo, né? Nasceu nela essa raiz do medo. E o medo, ele envolve o quê? Por que nós temos medo? Muitas vezes ele é criado numa raiz de abandono. Talvez o medo foi criado através de uma dor, talvez através de um fracasso, de um sonho não realizado, de um sonho interrompido, né? Ou até mesmo o medo nasce através de uma posição de uma mulher controladora, talvez de uma mulher autossuficiente, uma mulher que não busca a aprovação de ninguém, porque ela acha que realmente ela pode ser tudo o que ela deseja, ou uma mulher controladora que tem tudo no controle das suas mãos, ou até mesmo a salvadora, né? Como nós lemos aqui, uma mulher que acha que pode tudo, né? Mas isso tudo não passa de uma identidade criada para uma aprovação. Uma aprovação talvez que não foi preenchida, né? Que parece que muitas vezes essa mulher, ela buscou através da força do braço preencher, né, essas emoções. Então ela construiu todas essas armaduras acreditando que tudo dependia dela, né? Mas não passa de uma mulher cansada, que assumiu muitas responsabilidades que Deus nunca pediu para que ela carregasse. Então a gente aprende aqui que a autora fala a respeito de uma mulher que com os traumas, com ressentimentos, com desconfianças, com inseguranças, né? E às vezes a gente se depara em condições assim que a gente sabe que a gente precisa ser Maria, mas às vezes a gente se encontra como Marta, né? A gente quer controlar tudo. Acredito eu que naquele momento daquela reunião onde Jesus estava ali com Marta, Maria e seus discípulos, estavam todos reunidos ali e Marta preocupada em fazer, em cuidar ali para que tudo estivesse como deveria estar, preocupada em fazer um lanchinho para depois da reunião. E quando ela se olha, ela se depara com Maria, sentada lá, ouvindo Jesus falar.
E aí ela fica pensando, meu Deus, perdi esse controle, né? Perdi esse controle. Só que o que nos mostra? Uma mulher que além da espiritualidade, ela está preocupada com os outros afazeres. Porque na verdade a vida da mulher é assim. A gente tem casa, a gente tem comida, a gente tem roupa, né? A gente tem filho para cuidar. E muitas vezes a rotina diária nos consome tanto que essa parte da espiritualidade, assim como Maria estava sentada ali para ouvir Jesus falar, passa. Porque a gente está ali querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra, e aí vem essa exaustão. Aí a gente se olha e fala, meu Deus, será que eu me identifico com essa controladora? Ou eu me faço de donzela? Ou eu sou essa pessoa que eu quero tudo, salvar todo mundo? Eu carrego os problemas de todo mundo? Nós vemos aqui numa página, no início desse capítulo, eu acho que é lá na introdução. Na primeira página 9, primeira página do livro que nós lemos lá na introdução, fala assim, ó. A gente leva nas costas o que escolhe carregar. É assim. Isso é uma grande verdade. A gente escolhe o que a gente quer carregar. E às vezes a gente carrega coisa demais, né? Às vezes a gente escolhe carregar coisas que nem nossas são. Né? E a gente consegue perder a noção que essa paz, esse domínio não tá conosco, não faz parte, só tá em Jesus, né? Aí a autora fala para nós aqui a respeito dessa personagem que ela criou, né? Dessa característica que ela tem dentro dela. Aí você fala assim, eu não sou assim, louvado seja Deus, mas tem muita mulher que é desse jeito, né? Que se sente indefesa, né? Aquelas que vivem esperando. Então, amadas, eu precisei mudar aqui o celular porque deu armazenamento cheio. Pensa na raiva, meu Deus. Bora, mas a gente tá gravando de outro aparelho, amém? Então, aqui, ela tava falando a respeito dessas características, né? Que tem aquela donzela indefesa, aquela mulher que ai, mas eu sou sempre a coitada, ela é sempre a rejeitada, ela deposita a expectativa dela no homem, nas coisas, nos lugares, né? E ela tira a expectativa dela onde deveria estar, que é em Deus. E a gente precisa entender, né? Que não são os relacionamentos que curam as nossas feridas, que a amizade não resolve solidão, né? Que a oportunidade não se transforma em identidade. Então a gente precisa entender que Deus nunca teve isso para nossas vidas. Porque Deus nunca permitiu que o ser humano, que o homem ocupasse o lugar dele. Quando Davi declarou que o seu socorro vinha do Senhor, ele estava nos ensinando que a nossa segurança não deve estar apoiada nos recursos terrenos, mas na fidelidade e bondade de Deus. Aí tem a outra característica que é a salvadora. Ela vive para resolver o problema dos outros, né? Ela quer carregar nas costas o que não é dela. Ela absorve dores que não fazem parte da vida dela. Ela acha que ela consegue salvar todo mundo, né? Mas essa postura parece uma postura de amor, mas ela esconde uma necessidade de salvação, de validação. Ela necessita dessa aprovação do homem, então ela quer fazer por todo mundo, ela faz por todo mundo, né? E aí ela acredita que ela é indispensável na vida do próximo. E ela tem essa necessidade de fazer para o outro para se sentir amada. Porém, a gente sabe que existe um único Salvador, que é Jesus, né? Quando nós tentamos ocupar o lugar de Cristo, nós saímos frustradas e feridas. A nossa missão é amar, é servir, mas deixar na mão de Deus aquilo que Ele pode fazer. E o que a gente consegue entender nesse capítulo, que as armaduras, elas não cumprem o que elas prometem, né? O controle, ele não gera paz nas nossas vidas. A perfeição não gera descanso. Aprovações das pessoas não geram identidade. A autossuficiência não gera segurança. Tudo aquilo que parecia nos proteger acaba nos aprisionando.
e se tornam armaduras que impedem, né, que essa dor ela saia, mas também impede que o amor entre. Ou seja, uma mulher que não consegue receber amor vai viver constantemente tentando conquistar aquilo que Deus não entregou para ela. Essa mulher, ela quer viver o tempo todo tentando conquistar algo que na realidade Deus já deu para ela. Deus já colocou para ela nas mãos dela, mas ela não consegue ter ideia que vem de Deus. Ela acha que vem do homem. Ela acha que é através do homem que ela vai ter essa resposta, né? Então, às vezes nós nos fechamos, nós não permitimos ser curadas. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou ficar indo todo dia para a igreja, porque a igreja me feriu. Eu não vou ficar indo em culto, porque eu já tentei fazer isso tantas vezes e ninguém nem me notava. Porque da mesma forma que eu entrei, eu saí. Eu não vou mais congregar, eu não vou mais me envolver do jeito que eu me envolvi antes, porque eu saí ferida, não é? Só que assim, tudo isso é uma mentira do diabo. Porque sabe o que ele quer? Ele quer mesmo é nos matar espiritualmente. E ele trabalhou dessa forma lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, oferecendo um fruto proibido. Foi ali que ele começou a mentira. A partir dali aconteceu a mentira. E para toda a armadura que nós criamos na nossa vida, existe uma mentira. Quando ela fala que eu convido você a caminhar comigo nas páginas do próximo capítulo, porque talvez você se identifique com algumas, se não todas, mentiras que eu acreditei. Ao ver as armadilhas que eu caí em busca de amor, de sabedoria, de segurança, eu te convido a revisitar a sua história, nomear as mentiras que você também acreditou. É uma realidade. A gente dá muita potência para que os outros falam. Outro dia eu recebi uma pessoa que falou para mim assim, que ela ouviu de uma pessoa importante na vida dela, de uma parente, que Deus não tinha aquilo para a vida dela, que por conta de uma atitude dela, ela seria infeliz a vida toda. Isso é uma mentira do diabo. Isso a gente tem que repreender, a gente tem que olhar e nomear essas mentiras da nossa vida e fazer com que elas caiam por terra, para que a gente possa viver a verdade, porque a verdade nos liberta. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitas de nós vivem aprisionadas, não porque nos faltam forças, mas porque nós acreditamos nessas mentiras, que não foi Deus que nos deu, que não foi Deus que colocou nas nossas vidas, né? E a transformação dentro de nós começa quando a gente consegue identificar essas mentiras. E a gente consegue olhar de fora, como ela olhou de fora. E ela conseguiu ver que chegou um momento que ela não vivia Jesus. Que ela ouviu falar, que ela sabia quem era, mas que ela não conseguia viver mais Jesus. Então, a transformação acontece a partir do momento que a gente identifica essas mentiras na nossa vida. E que a gente consegue colocar diante de Deus. Então, tem um momento assim, desse capítulo que a gente leu, que nos leva a olhar para as mãos de Jesus. Ela fala aqui, né, que nas mãos dele, ao tocar nas mãos dele, ela sentiu a dor das feridas ardendo na vida dela, né? Quando ele ganhou, quando ele virou gente, ela conseguiu sentir as feridas de Deus, de Jesus ali naquele momento. E ela conseguiu olhar para ela e ela conseguiu ver as suas feridas nesse momento de cruz. Nessas marcas que a cruz deixou em Jesus, ela conseguiu ver as marcas da vida dela, né? De todas essas áreas de entrega. Mas o que a gente precisa entender é que o amor venceu a morte. E quando nós tentamos esconder as nossas feridas, nós estamos limitando o amor de Jesus por nós.
Quando nós usamos essas armaduras para nos dar mais força, nós nos escondemos atrás dela. E o Senhor nos deseja curar. Ele deseja nos libertar. Então, Jesus ali, em nenhum momento disse para ela que aquilo não existia. Ele não anulou as emoções dela, ele não mostrou para ela que aquilo tudo era uma ilusão, porque era um sentimento, era uma emoção que ela tinha. E assim como Deus encontrou ela naquele momento vulnerável que ela estava, Ele está hoje olhando para nós. Talvez muitas de nós passam por situações onde nos deixam assustadas a modo de achar que nós não temos resposta, não temos saída para esse problema. Mas a palavra sempre nos diz que Ele está conosco, né? A palavra de Deus sempre disse lá para nós que em Josué, Ele falou para Josué, eu serei contigo. Com Gideão Ele disse, eu estou com você. E com Maria, Ele disse assim, você encontrou a graça. E para os discípulos Ele sempre disse, não tenha medo. Então a presença de Deus sempre foi a resposta para o ser humano, né? Quando nós entendemos que a transformação é um processo, nós entendemos que não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, né? Não é num piscar de olhos que isso vai acontecer nas nossas vidas. Mas a gente precisa entender que é atrás de um passo. Essa transformação se inicia através do primeiro passo. A gente precisa entender que tudo acontece com o primeiro passo. A gente precisa entender que Cristo, Ele carrega as marcas daquela cruz. E não foi em vão. Porque o amor venceu a morte. E Ele venceu para que nós conseguíssemos deixar com que essas feridas ficassem para trás. Que a gente não use as armaduras para provar por força, que a gente não use a armadura para mostrar o quanto forte nós somos, o quanto verdadeira nós somos, porque a gente precisa entender que Ele sempre esteve conosco em todo o tempo. E a gente não precisa de aprovação de ninguém para mostrar que nós somos especiais. Porque tem uma parte daqui do texto que ela diz que nós não fomos chamadas para caminhar sozinhas. Que Deus não trabalha no isolamento, mas Ele trabalha na comunhão. Ele trabalha para que nós possamos conseguir juntas, não só sobreviver, mas viver. Porque Deus não tem somente sobrevivência para nós, Ele tem vivência. E o que o inimigo quer? O inimigo quer realmente nos afastar, quer nos deixar sem convívio, quer trazer frieza espiritual para o nosso coração, para nos deixar distante. Porque uma vez que a gente falta um dia, a gente falta no segundo, a gente falta no terceiro, a gente talvez não encontra mais força para voltar, né? E começa a colocar na nossa cabeça mentiras, como ninguém se importa comigo, porque se eu faltar tá tudo bem, ninguém tá nem aí. Porque não recebi nenhuma mensagem, porque ninguém veio atrás de mim, ninguém tá nem aí. Então essas mentiras são criadas pelo inimigo e para nos destruir, para acabar com a nossa espiritualidade, né? Porque o reino de Deus, ele sempre foi construído com relacionamento. A igreja existe porque ninguém foi criado para lutar sozinho, isoladamente. Existem dores que são curadas no secreto na oração. Mas outras existem para Deus nos curar, porque é através de pessoas. Então, através de palavras, através de mesas, através de reuniões, através de canais, de oportunidades como esse aqui que nós estamos. Porque hoje Deus está trazendo para nós que realmente a gente precisa colocar por terra essas armaduras que nós criamos, essas coisas que nós criamos dentro de nós, que nem vêm de Deus. As armaduras, elas nasceram para que nós deixamos de confiar no amor do Pai por nossas vidas. E elas começam a cair quando nós voltamos a acreditar que nós somos profundamente amadas por Ele.
Uma mulher livre e forte, livre, leve e forte, é aquela que nunca sente medo. Tá certo isso? Claro que não. Todos nós sentimos medo. Todos nós somos vulneráveis a esses sentimentos. Mas uma mulher livre, leve e forte é aquela que acredita em Deus. É aquela que chora, é aquela que entristece, é aquela que tem medo, sim. Mas é aquela também que decidiu não se esconder mais. É aquela que trocou o controle da confiança, do domínio de todas as coisas, pela dependência de Deus. É aquela que decidiu colocar tudo nas mãos do Senhor e falar: Senhor, me ajuda porque o fardo está pesado. É nesse abraço que Deus dá hoje em nós, que nos mostra o quanto nós somos dependentes dele, o quanto nós somos amadas, o quanto nós somos conhecidas pelo Pai. Porque seria em vão você estar assistindo esse vídeo até o final e o Senhor não ter falado no teu coração. Seria em vão você ter colocado o seu momento aí de descanso, o seu momento de reflexão diante da minha pessoa e Deus não falar com você. Porque tudo tem um propósito na nossa vida, não é nada por acaso. A gente, quando nós escolhemos servir a Cristo, a gente não vive o acaso de Deus, a gente vive o propósito. E o propósito dessas reuniões nossas é que você seja livre, que você seja leve, mas que você seja forte. Em quem? Em Deus. Em Deus. Porque é só Ele que pode todas as coisas. É Ele que faz. Como nós lemos aqui, nós dependemos umas das outras. E nós devemos colocar as nossas mágoas, o nosso passado, as nossas comparações, tudo diante de Deus. Para que Ele consiga preencher esses vazios no nosso coração. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que Deus tenha falado contigo. Eu espero que você medite no que a gente aprendeu hoje através desse livro e que você possa colocar esses caminhos diante de Deus, que você possa colocar diante do Senhor essas limitações, porque nós somos limitados, né? Eu também sou limitada, eu também preciso mudar. E quando às vezes o nosso pastor fala, eu sou o primeiro a ser mudado, é que nós reconhecemos, né? Quem é Deus na nossa vida. Nós reconhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas e nós entendemos o quão pequenos nós somos, o quão dependentes nós somos. E todos os dias nós temos que nos colocar nessa cruz. Todos os dias a gente precisa se colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Pai, sozinha eu não vou conseguir. Porque a nossa vida tem que estar baseada em Deus. A nossa força tem que estar em Deus. Não é mesmo? Então eu gostaria que você orasse comigo nessa hora. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais do teu nome, para que nós possamos ser tratadas, para que nós possamos ser curadas, que nós possamos ser livres, Jesus, daquilo mesmo que nós nos aprisionamos. Pai, a autora desse livro nos traz situações, Pai, que muitas vezes nós nos identificamos, Pai, e nós conseguimos ver, Senhor, a situação à distância, de longe. Aonde nós estamos, aonde nós nos colocamos, em que momento, Senhor meu Pai, que nós nos perdemos de nós mesmas. Mas nessa hora nós nos colocamos diante de Ti, colocando tudo nas Tuas mãos. Entregamos o controle diante do Senhor. Entregamos, Senhor meu Deus, as nossas emoções diante de Ti, pedindo a Ti, toma a direção da nossa vida, Senhor, nos conduz num caminho de paz, nos conduz num caminho, Senhor meu Deus, onde nós conseguimos entregar esse fardo que é tão pesado diante do Senhor, para que o Senhor possa permitir que nós sejamos, Senhor meu Pai, mais leves. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por este momento. Muito obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor está nos tratando, o Senhor está nos visitando, o Senhor está nos curando. Obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na minha vida, na vida das minhas irmãs, na vida dessas pessoas que estão me assistindo nessa hora. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, deixa o seu joinha aí no vídeo se você não deixou e se inscreva no canal para que você possa ver todos os vídeos a qual nós estamos fazendo aqui. Amém? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.